Olá, meus amigos. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2 e dando continuidade, então, à matéria de classificação das normas jurídicas. Na aula passada, nós encerramos as questões acerca dos caracteres da norma jurídica, vimos aí, então, as características próprias que definem o que é uma norma jurídica e começamos a falar como se pode classificar, ou seja, como se pode aí fazer aí uma estrutura tipológica das normas jurídicas. E verificamos já dois critérios distintos de classificação. Nós vimos aí quanto ao território, e quanto ao território vimos então que podem ser aí normas de direito externo e interno. Expliquei as peculiaridades acerca de cada uma dessas ideias e também vimos aí acerca do âmbito da própria norma jurídica, se ela é de direito público ou de direito privado, e também as dificuldades decorrentes dessa classificação. Afinal, cada vez mais parecemos caminhar aí para uma mescla entre o direito público e o direito privado, uma comunicação muito mais direta aí entre esses âmbitos aí da norma jurídica. Muito bem. Na aula de hoje, então, dando continuidade às classificações, nós temos aí, olha aí na sua tela, a classificação quanto à fonte. E quando eu estou falando aqui de classificação quanto à fonte, eu estou falando lá daquela ideia das fontes do direito, que eu tenho certeza que vocês já verificaram, ainda que de maneira superficial, ainda de maneira mais assim, célere, essa questão das fontes do direito em direito civil. E vocês devem ter visto lá o artigo próprio da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, falando que quando a lei for omissa, o juiz decidirá conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E vocês devem ter visto lá as questões próprias de cada uma das fontes do direito, o que constitui verdadeiramente uma fonte do direito e o seu funcionamento. Sem prejuízo de dizer que veremos também essa matéria agora também em Introdução ao Estudo do Direito 2, tá? Vai ser a nossa última matéria do semestre. E lá discutiremos de maneira exaustiva essas fontes, trazendo os contextos históricos, as críticas, as complicações próprias inerentes de cada uma delas. Mas aqui, em um primeiro momento, vamos verificar quais são as fontes aí para fazer uma classificação a partir desse critério. Olha aí na sua tela. Veja que na classificação quanto à fonte, nós temos aí a fonte legal, que é composta pela própria lei, a fonte consuetudinária, também chamando aí de fonte costumeira, que é o próprio costume, fonte jurisprudencial, que é a jurisprudência, a fonte negocial, que é o próprio negócio jurídico como fonte do direito, e também aí a fonte principiológica, que é aquela própria aí dos princípios gerais do direito. Nós estudaremos cada uma delas aqui com calma, mas vale fazer algumas ressalvas aí, apontar algumas questões importantes nessa distinção acerca da fonte. Veja que está ausente nesse critério classificatório meu a analogia, a doutrina, a equidade. E por que estão ausentes essas potenciais fontes do direito? Por um motivo um tanto quanto simples. A analogia é entendido pela corrente majoritária, eu digo aqui esmagadoramente majoritária, que a analogia não é fonte do direito, mas é meio de autointegração do sistema jurídico. Em um sentido, inclusive, que trabalhamos lá em Introdução ao Estudo do Direito 1, quando falamos aí também de analogia como um método científico. E eu especifiquei um pouquinho aí da questão dentro do direito. Então veja, a analogia, embora lá prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não é fonte do direito, mas é meio de autointegração, porque não inova no ordenamento jurídico. Por que não falo de doutrina? Porque, veja, há uma grande aí divergência entre os autores se doutrina de fato é fonte do direito.
Então, para evitar nesse primeiro momento entrarmos nessa polêmica, que eu quero explicar aí mais para o fim do semestre para vocês, então eu excluí da classificação. Mas existem aqueles que entendem que a doutrina é fonte do direito e existem outros que falam que a doutrina não é fonte do direito, tá? Por último, equidade. A equidade, que está lá de forma implícita no nosso sistema, quando falamos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando fala-se de bem comum, dos meios sociais, dos fins sociais que devem ser atingidos pelo juiz no momento da sua decisão, também é entendido aí por boa parte da doutrina que equidade não é fonte do direito, mas também é um meio aí de autointegração, de interpretação própria do sistema. E por isso não faz parte dessa classificação quanto à fonte. Então, coloquei aqui apenas aquelas que nós temos certeza absoluta que são fontes do direito. Olhando aí novamente, né? As normas legais, consuetudinárias, jurisprudenciais, negociais e principiológicas, tá? Então todas essas aí são aí formas de classificar as normas jurídicas quanto à fonte. Muito bem. Depois nós temos lá, conforme a nossa listagem, a classificação quanto à validade temporal. E o que significa aqui quanto à validade temporal? Como o próprio nome diz, significa a questão de qual o tempo de vigência dessa norma. Se ela tem prazo certo de vigência, tem um termo para o seu encerramento, ou até mesmo se tem aí um evento que deve ocorrer para ter o encerramento da sua vigência, ou então entramos na base aí de não ter um prazo certo, um tempo certo aí de vigência, e que precisa que ocorra algum evento, algum ato propriamente jurídico para derrubar a vigência dessa norma, tá? Então estamos falando aqui de validade temporal, estamos falando de tempo de vigência. Como é determinado esse tempo de vigência? E aí nós classificamos de duas formas com subclassificações. Olha só, podemos falar de normas, então, de vigência indeterminada e as normas de vigência determinada, que se desdobram em normas aí de vigência determinada temporárias e normas de vigência determinada excepcionais. Vamos entender primeiro as normas de vigência indeterminada. Essas normas são aquelas, então, que não há prazo de vigência, não há um termo final, não há, então, um momento, um evento certo para o seu encerramento, mas que, enquanto não houver qualquer norma posterior que revogue essa norma, ela continuará vigente. E veja, aqui é o exemplo que a gente tem da maioria das normas jurídicas presentes no nosso sistema, que elas entram em vigor na data da sua publicação ou após o período de vacatio legis e não há qualquer delimitação de vigência, aguardando que apareça uma nova lei que vá revogar essa lei anterior. Para dar um exemplo simples, pense aí no Código Civil de 1916, revogado pelo Código Civil de 2002. Ou seja, com o advento do novo código, houve aí, então, a revogação do código anterior. O Código de Processo Civil de 1973, também de vigência indeterminada. Como acabou a sua vigência? Como ele foi revogado? Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que expressamente o revogou. E daí veja que nós temos algumas questões interessantes para trabalhar aqui nas normas de vigência indeterminada. A primeira delas diz respeito à ideia de que, atualmente, por força da Lei Complementar número 95 de 1998, para haver a revogação no nosso sistema, é preciso que haja expressamente a manifestação do legislador dizendo quais normas estão revogadas. Isso significa que não existe mais revogação tácita? Não, não é isso. A revogação tácita ainda existe.
mas o próprio sistema impõe um dever ao legislador para que ele aponte quais são as normas revogadas. Por quê? Razões de eficiência, de facilidade. Porque aquele que irá interpretar a norma jurídica não precisará ficar buscando no sistema quais são as normas que são incompatíveis. Muito pelo contrário, já estão apontadas todas as normas que sofreram revogação, né? Que foram aí incompatibilizadas com a nova legislação. Mas veja, isso não quer dizer que por vezes não escape do próprio trabalho aí, do próprio projeto do legislador, de alguma norma que tenha essa incompatibilidade. Então, haveria ainda essa revogação tácita da norma jurídica com o advento de uma norma posterior, tá bom? Muito bem. Além disso, temos que falar também de um outro aspecto dentro dessas normas aí de vigência indeterminada, que é o seguinte: temos lá um instituto jurídico dentro da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro chamado repristinação. E do que se trata a repristinação? A repristinação ocorre com a revogação da norma revogadora e que a revogação por essa terceira lei, ela expressamente menciona que a lei anterior que estava revogada inicialmente voltou a viger. Então pensa o seguinte, temos a lei A, B e C. A lei A é revogada pela lei B. Posteriormente, a lei C revoga a lei B e diz o seguinte, que a lei A volta a produzir efeitos. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a repristinação, tá? E na repristinação, portanto, a lei A volta a produzir os seus efeitos. Veja que, se na lei C não houvesse qualquer menção ao retorno de produção de efeitos da lei A, a vigência da lei A, ela continuaria revogada. Ou seja, a regra geral do nosso sistema é que, revogando a lei ou a norma revogadora, a norma anteriormente revogada não volta a produzir efeitos. Ela só voltará se expressamente essa terceira e última norma disser que a primeira voltou à vigência, tá bom? E daí nós temos repristinação. Por outro lado, temos também no nosso sistema o chamado efeito repristinatório. E o que é o efeito repristinatório? Aqui, ao invés de acontecer uma movimentação, um procedimento propriamente legislativo, ocorre dentro do judiciário, sobretudo em atuação aqui do STF, tá? Principalmente o STF acaba se utilizando desse efeito repristinatório. Como que vai acontecer? Imaginamos que temos a lei A e a lei B. E a lei B revogou a lei A. Acontece que a lei B foi submetida a controle de constitucionalidade pelo STF. E o que significa dizer isso? Significa dizer que foi dado ao STF a apreciação se aquela lei B está em conformidade com a Constituição ou não. Então, ver se é constitucional ou inconstitucional. Se o STF considerar que a lei B é inconstitucional, veja que a lei A volta à vigência. E por que volta à vigência? Porque a declaração de inconstitucionalidade do STF significa dizer que aquela norma inconstitucional, a lei B, ela nunca pertenceu àquele ordenamento jurídico. E se ela nunca pertenceu àquele ordenamento jurídico, porque é incompatível com a Constituição, significa que ela nunca teve poder de revogar a lei A. Por isso, então, tomem muito cuidado. Repristinação é diferente de efeito repristinatório. Repristinação ocorre no âmbito do poder legislativo. Envolve 3 leis e a lei final lá repristinadora, ela vai então revogar a lei revogadora para que a primeira lei volte
a vigência. No efeito repristinatório, nós temos aí dentro do Poder Judiciário. E ele, portanto, vai revogar, né, a lei B revogadora em razão da sua inconstitucionalidade, pela sua incompatibilidade com o sistema constitucional, e isso faz com que a lei revogada volte à vigência, volte a ser válida dentro do sistema, tá bom? Então veja que são coisas distintas aí que estamos tratando, ok? Muito bem. Isso então dito sobre a vigência indeterminada. Precisamos então de uma nova norma que revogue a anterior para determinar o fim da sua vigência. Mas nós temos a outra classificação. Veja aí que são as normas de vigência determinada, temporárias e excepcionais. E o que são cada uma dessas classificações aí? Olha só, nas normas de vigência determinada temporárias, né, elas são aí caracterizadas por existir uma data certa, um termo final certo, né, um evento então certo, termo final, para o fim da sua vigência. Então a própria lei diz que ela estará vigente até a data tal. Ponto. Então você sabe exatamente quando que encerra a vigência dessa norma. Vamos pensar num exemplo? Temos um exemplo muitíssimo claro, que é a Lei Geral da Copa, né? Da Copa do Mundo lá de 2014. Veja, essa lei que tratou aí do regime jurídico, das relações jurídicas próprias aí do evento da Copa do Mundo, também trouxe alguns crimes que poderiam ser cometidos no período da Copa. E essa previsão aí penal, né, legal, penal aí criminal, ela tem prazo certo de vigência. Então olha só, olha aí na sua tela o artigo 36 dessa Lei Geral da Copa. Ela vai dizer que os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014, tá? Então veja só, a questão dos crimes especificamente, dentre outras questões que estão aqui nessa lei também, mas o crime é um exemplo mais claro e mais fácil de vocês repararem. Veja que ele tem data certa. Por isso, então, é uma norma de vigência determinada temporária, tá bom? Muito bem. Além desse exemplo aí, veja que agora nós temos a outra subclassificação dentro das normas de vigência determinada, que são as normas excepcionais. E o que são as normas aí temporárias, normas de vigência determinada excepcionais? São aquelas que estão aí condicionadas a sua vigência a um evento, a ocorrência ou até o encerramento de algum evento. Mas veja, não há data certa para o fim desse evento. Vamos dar um exemplo? Uma lei que trata de alguma relação jurídica enquanto estiver ocorrendo uma guerra. Veja, existe prazo certo para o fim de uma guerra? Não existe. Então a lei pode ter uma previsão dizendo que esta lei terá vigência até o fim da guerra declarada. Pronto. No momento em que for declarado que houve o fim da guerra, daí então aquela norma perde a vigência. Então essas são as normas aí excepcionais, de vigência determinada, excepcionais. Vamos dar um exemplo de norma aí de vigência excepcional? Nós temos aí a Lei 13.979 deste ano, que trata aí das medidas próprias de combate ao coronavírus. E lá no artigo 8º dessa lei, olha só o que ele diz. Que esta lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, observado o disposto no artigo 4º desta lei. Veja, o Decreto Legislativo número 6 aí de 2020, né? Ele não tem um prazo certo de vigência, ele tem vigência indeterminada, podendo aí então ser revogado em algum momento.
Ocorrendo esse evento de revogação do decreto legislativo número 6, que trata aí da declaração aí, da decretação do estado de calamidade pública no Brasil, aí então acaba a vigência também da lei 13.979, que é a lei aí de combate ao coronavírus. Então precisa ter o evento de revogação do decreto legislativo, não há um prazo certo. Se isso ocorrer, então daí a lei 13.979 também perde a sua vigência. Por isso ela é aí uma norma de vigência determinada, excepcional. Ok? Muito bem. Tratado isso, podemos ir para a próxima classificação, que é quanto à natureza de suas disposições. E nós temos aqui então as chamadas normas substanciais, também conhecidas como normas de direito material, e as normas adjetivas, também conhecidas como normas de direito processual. Veja só, as normas substanciais são aquelas que vão tratar do conteúdo material da relação jurídica. Ou seja, vai tratar aí do conteúdo bilateral da própria norma. Vai falar então do conteúdo da relação, como por exemplo, tratar aí do contrato de compra e venda, vai tratar aí propriamente do crime de homicídio, vai tratar especificamente da forma de pagamento de um tributo. Ou seja, trata aí do conteúdo em si daquilo que está acontecendo, daquilo que está então previsto aí na hipótese normativa da norma, né? Por isso aí, normas substanciais que cuidam então desse conteúdo próprio da relação. Por outro lado, as normas adjetivas de direito processual, elas vão tratar aqui da formalidade. E como assim tratar de formalidade? Elas vão falar aqui do cumprimento da norma, mas em razão da intervenção própria do Estado naquela relação. Ou seja, como que o Estado pode intervir naquela relação, determinar procedimentos para que chegue a um determinado objetivo, a um determinado resultado. Então, vai falar aqui não da questão da matéria em si, daquilo que está sendo tratado, mas vai tratar do processo. E aqui nós já temos, veja, uma bela sinalização da onde que surge essa ideia de norma substancial e adjetiva, né? Olhando aí de novo, então, veja que se um lado vai falar, então, de regulamentação da matéria e a outra vai falar da forma como o Estado deve se posicionar para dissolver os conflitos, estamos falando, então, de normas aí que tratam do processo, quando falamos de normas adjetivas, e normas que falam de conteúdo jurídico, que são direito material. Então, normas substanciais. Nós temos lá direito civil, direito penal, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, dentre outras matérias. E normas adjetivas, nós temos as normas próprias de processo civil, processo penal, processo tributário, processo constitucional, e assim vai, né? Então, tudo que trata de etapas, de forma aí de garantia do cumprimento das normas, daí de então de cumprimento das normas de direito material, eu estou falando de normas adjetivas. E por que esse nome substancial e adjetivo? Aqui nós temos uma razão histórica muito clara do porquê dessa designação, dessa nomenclatura. Em razão de que, lá na época do direito romano, né, nós não tínhamos um direito processual que era distinto do direito material. Ou seja, você só tinha direito a alguma coisa se houvesse uma ação própria para a defesa desse direito. Então, veja como o raciocínio é diferente do que temos atualmente. Normalmente, agora, a nossa lógica é que eu posso ter um direito, mas eu não tenho uma norma processual específica. E daí eu tenho uma regra geral de processo que se aplica para a defesa desse direito. Então, digamos, temos uma importância maior à norma substancial
do que aí a norma adjetiva nesses termos que eu estou falando. Agora, no direito romano, eu só poderia ter a defesa de um direito se existisse a ação competente para a defesa desse direito. Se essa ação não existir, logo não existe direito a ser defendido, a ser protegido, né? Então, veja que tínhamos uma relação aí de dependência entre o direito processual e o direito material. E aos poucos, com o ganho de importância do direito material frente ao direito processual, nós vimos aí então que parece que o direito processual estava simplesmente apto a servir as normas de direito material. Então, pense naquele raciocínio até bastante simplista que eu tinha feito anteriormente, que veja, eu tenho direitos e depois posso ter um processo específico para a defesa desse direito, ou então eu posso ter aí um processo geral, genérico, que vai tratar da defesa desse direito. Parece que o protagonista é o direito material. Por exemplo, a minha compra e venda, o homicídio e assim vai. Agora, só vou ter umas normas depois adjetivando, ou seja, qualificando, aí como se fosse um acessório, simplesmente falando do procedimento para efetivação ou proteção de algum direito. Veja que isso também acabou por dar aí uma visão no direito por um bom tempo no passado de que direito processual sequer constituiria aí um ramo próprio do direito. E alguns até falariam aí que não constituiria uma ciência processual própria. E que hoje não é verdadeira essa afirmação. Afinal, falamos do direito processual como um ramo autônomo do direito, não dependente do direito material, com as suas aí peculiaridades próprias, né, para o seu estudo próprio, tanto que você pode ser aí especialista no estudo do direito processual. E veja, com isso então, falar até de norma adjetiva para o direito processual até ficou uma impropriedade técnica nos tempos atuais. Mas como a expressão ela é clássica, ela é tradicional, ela pode surgir aí para vocês em algum momento. E por isso que eu destaco a existência dessa ideia de normas substanciais e normas adjetivas, né? Justamente porque ainda podemos encontrar em algumas obras, sobretudo clássicas, referência ao direito processual como uma norma adjetiva, tá? Mas de adjetiva, hoje em dia não temos nada, porque o direito processual, ele ganhou uma autonomia de estudo aí, e sendo um objeto próprio de estudo dentro do direito, importantíssimo, tá bom? Assim como ele seria direito civil, penal, tributário, constitucional, dentre tantos outros ramos do direito, ok? Muito bem, vamos para a próxima classificação, que é quanto à sistematização. Olha aí na sua tela. E quanto à sistematização, nós temos normas codificadas, normas consolidadas e normas extravagantes. O que significa cada uma delas? Olha só, normas codificadas são aquelas que estão inseridas em códigos, né? E códigos, o que são os códigos aí? Veja que são normas que antes da sua criação, né, antes da sua produção, elas sofreram aí toda uma sistematização própria. Ou seja, antes da criação do código, é pensado nas várias matérias que vão compor esse código e que essas várias matérias terão uma lógica interna própria, uma principiologia própria dentre eles, dentre essas normas. Ou seja, fazendo com que, embora tratem de matérias diferentes, esse código componha um todo unitário. Então vamos pegar alguns exemplos de códigos que nós temos aqui no nosso sistema. A gente tem o Código Civil, Código Penal, Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal,
né? Ou seja, temos aí dentro do nosso sistema diversas formas aí de codificação, diversas codificações diferentes, né? E olha só, pegando o Código Civil como exemplo, veja que vocês têm lá, né? Primeiro falando sobre as pessoas, depois vem falar sobre domicílio, né? Apesar de estar inclusive dentro da questão de pessoas, depois fala de bens, depois de falar de bens, fala dos negócios jurídicos, fala depois de obrigações, contratos, direitos reais, para depois falar de família e sucessão. Pulando aqui a parte de direito empresarial, né, só para ficar na parte estritamente civil. Veja então que eu tenho diversas matérias diferentes, de aspectos da vida civil diferentes da pessoa, mas todos tratados na mesma lei, no mesmo código. Porque daí houve uma organização para que, organicamente, essas normas tenham uma coerência interna. Não haja, então, com incompatibilidade entre elas. Então a codificação vem aí para regulamentar uma grande parcela da vida em sociedade, né? Veja o Código Penal tratando dos crimes, Código Tributário tratando das regras gerais aí de tributação e etc. E que com isso não haja qualquer aí contradição, qualquer contraditoriedade entre um aspecto tratado por uma lei, por exemplo, e um outro mais adiante da vida. Então, digamos que não haveria aí uma contradição interna num código entre uma norma que trata da própria pessoa e depois da sua vida em família. Então, a ideia do código é justamente trazer aí uma maior coerência para todo o sistema, para que traga então uma harmonia, né, uma harmonização para o próprio ordenamento jurídico, para facilitar, portanto, o entendimento aí, a compreensão dos objetivos próprios desse sistema. Qual que é o problema da codificação? O problema da codificação é que, dada a sua extensão e mais ainda a dificuldade de se fazer essa coerência interna, normalmente uma codificação leva bastante tempo para aí ser formulada. Então, vide, um exemplo para vocês que tenho certeza que vocês já viram até com o professor de Direito Civil, mas que o Código Civil de 2002, ele foi criado na década de 80. Levou aí, então, mais de 20 anos para tramitar perante o Congresso Nacional e ter a sua aprovação e vigência em 2003. Então, veja que isso que eu estou falando da década de 80, quando ele ficou pronto para ser encaminhado o anteprojeto ao Congresso Nacional. Mas isso também tivemos muitos anos anteriores de elaboração desse código. Veja que, após o Código de 16 até esse Código de 2002, feito na década de 80, tivemos inúmeras tentativas de novas codificações também, por diversos autores, e que foram aí frustradas ao longo do tempo. Antes mesmo do Código de 16, tivemos também inúmeras tentativas de codificação pelos juristas oitocentistas, né? Então, tivemos aí o conselheiro Lafayette, tivemos aí, então, inúmeros autores de muita importância que acabaram tratando aí da vida civil e que não tiveram sucesso na aprovação de um Código Civil propriamente dito. Que não dá para desconsiderar, inclusive, a produção desses autores, né? Nomeadamente, aí para dizer um importantíssimo, que teve uma contribuição enorme para a codificação, para o direito civil, que era o Teixeira de Freitas, né? Que acabaram não tendo sucesso em ter um código próprio. Apesar de, por exemplo, Teixeira de Freitas ter feito uma consolidação, feito um esboço aí das leis civis do Código Civil, né? E para vocês terem ideia, Teixeira de Freitas foi aí a inspiração para o Código Civil argentino anterior. A Argentina aprovou há pouco tempo aí um Código Civil novo, mas o código anterior era aí baseado na ideia do Teixeira de Freitas, né? Então, veja que leva tempo uma codificação.
E qual que é o problema de levar tempo para criar uma codificação? Quanto mais tempo leva, mais a sociedade avança. E a sociedade avançando faz com que a legislação fique desatualizada. Tanto que muitos autores dizem que o Código Civil de 2002 nasceu velho, porque nasceu pensando numa sociedade dos anos 80 e não dos anos 2000. E por isso, muitos dos seus dispositivos acabaram aí ficando incompatíveis com a realidade social. Alguns aí já revogados, já sofreram aí alterações, outros ainda persistem no nosso Código Civil de 2002, né? Então, veja que o problema da codificação é o tempo que leva e que com isso pode fazer com que o código esteja desatualizado frente à realidade social. Por outro lado, ele é interessante porque dá maior coerência, dá maior harmonia para o sistema. Mas veja que esse problema da demora para codificação até que está aí tendo uma maior... está sendo, assim, de certa forma, superado pelo advento da tecnologia, da nossa contemporaneidade, da nossa modernidade. Por quê? Vide o Código de Processo Civil de 2015. A sua discussão, lógico, a cogitar fazer um código novo, não foi algo muito recente, né? Podemos até falar aí de antes do ano de 2010. Mas efetivamente a sua produção, debate para depois aprovação no Congresso Nacional foi extremamente célere. E daí então, justamente por conta das facilidades da tecnologia. A internet permitindo uma comunicação mais rápida, televisão, né? Os meios de transporte mais fáceis para entrar em contato com diversos pontos do Estado brasileiro e que permitiram então uma discussão bastante ampla para a criação do Código de Processo Civil. Mas ainda assim, ainda que tenha sido aprovado, veja que ele teve alteração na sua redação, inclusive antes mesmo de entrar em vigor, e tivemos aí algumas incompatibilidades com outras normas do sistema, em razão de uma sucessão aí de aprovação de normas, né, que dificultaram o entendimento. Aí provavelmente o professor de Direito Civil vai trabalhar com vocês isso, em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a incompatibilidade que criou com o Código de Processo Civil de 2015, né? Em razão do procedimento de tutela, de curatela, né? Sobretudo de curatela, melhor dizendo, né? Que ficou aí entre Código Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código de Processo Civil de 2015. Tá? Mas isso, assunto para ser conversado com o professor de civil. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, então, que em razão dessas dificuldades, esses problemas na codificação, muitos defendem que devem acabar o código. Então existe um movimento descodificador contra o movimento codificador. E o movimento descodificador, então, diz que é muito mais interessante ter uma lei específica para cada matéria. Como, por exemplo, no caso do Código Civil, que tivesse uma lei sobre as pessoas, uma lei sobre obrigações, uma lei própria sobre contratos, outra sobre direito de família, e assim vai. Só que, qual que é a justificativa para tanto? Veja, se eu preciso alterar alguma coisa no direito de família, eu altero a lei de família sem ter que me preocupar com toda a coerência do Código Civil, sem ter que me preocupar com o resto do sistema. Eu faço uma alteração pontual naquela lei. Ou seja, facilita o trabalho do legislador e deixa mais célere para acompanhar as mudanças sociais. Por outro lado, fica muito mais difícil de você acompanhar aí e saber todas as leis que estão vigentes, porque você tem que ficar buscando as variadas leis que existem no sistema sobre os variados assuntos que existem, né? E também pode haver uma incompatibilidade no sistema que pode não ser percebida tão logo, em razão dessa questão de ter muitas leis sobre temas aí correlatos, tá? Parece que no Brasil, movimento codificador tem prevalecido. Vide que
falamos aí de Código de Processo Civil novo em 2015, está em elaboração, por exemplo, um Código Comercial novo também, Código Empresarial, para quem prefere também essa expressão, novo, e também discussões de um novo Código Penal, que ainda engatinha, e um novo Código de Processo Penal também aí engatinhando na sua aprovação. Então veja que parece que o movimento codificador ainda tem bastante força aqui dentro do Brasil, tá bom? Muito bem, próxima classificação dentro do critério da sistematização, nós temos as normas consolidadas. E o que são as normas consolidadas? Aqui, diferente do que acontece com a codificação, em que se pensa primeiro para depois termos uma lei chamada de código, a norma consolidada, na verdade, são leis existentes, ou seja, já existentes, que são unificadas em um mesmo diploma legal, ou seja, são consolidadas no mesmo diploma. E a gente tem um único exemplo aqui no Brasil, que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Veja, nós tínhamos aí diversas leis tratando sobre vários aspectos do trabalho e categorias de trabalhadores. Então falava lá, por exemplo, uma lei sobre férias, uma lei sobre remuneração, uma lei sobre aviso prévio, etc, etc. E que o legislador, à época aí, no governo aí Getúlio Vargas, resolveu consolidar tudo em um diploma apenas para facilitar o entendimento. Aqui veja, você tem uma certa sistematização, mas muito mais fraca do que numa codificação. Por quê? É como se você desse um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar e colar aí nas variadas normas para elas comporem um mesmo diploma, fazendo um acerto ou outro para impedir alguma incompatibilidade, alguma desarmonia, mas de maneira geral, aí você só tem essa colocação de várias matérias já previstas em lei em uma lei apenas. Então, essa é a ideia da consolidação, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui, né, as normas extravagantes, que é um critério por exclusão. Por que por exclusão? Porque aqui são as normas que não estão nem codificadas, tampouco consolidadas. São as leis aí extravagantes e que temos diversos exemplos no nosso sistema. Por exemplo, a lei das organizações criminosas, a lei do juizado especial civil, a lei do estágio, né? Para dar o exemplo de algumas. As leis que eu mencionei na última classificação, Lei Geral da Copa, Lei do Coronavírus, do combate ao coronavírus, tudo normas extravagantes, que não estão, então, previstas não estão numa codificação, nem em nenhuma consolidação, tá? E aqui dentro das normas extravagantes também se encaixam os estatutos, tá? E o que são os estatutos? Normalmente você chama de estatuto aquela norma jurídica que trata de da proteção de um grupo específico, trata aí de uma matéria um tanto quanto específica, mas que envolve diversos ramos do direito no tratamento dessa matéria. Então vamos pensar aqui, Estatuto do Torcedor. Vai tratar de questões de direito público, de direito privado, de contrato, questões criminais, ou seja, você fala aí de diversos aspectos dentro desse estatuto. Estatuto do Idoso, vai falar aí de direitos próprios no âmbito do direito civil do idoso, crimes praticados contra o idoso, questões de direito público, de direito administrativo em favor de políticas públicas do idoso. Também temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai tratar de todas as medidas em vários ramos do direito em favor da criança e do adolescente. Então aí são normas extravagantes, mas ganha o nome de estatuto principalmente em razão de abarcar diversos ramos do direito e estar centrado em algum grupo, né, em alguma comunidade, em alguma pessoa em específico. Veja os exemplos que eu dei, né? Idoso, criança e adolescente, torcedor, né? E ele, então, todas as relações jurídicas derivadas dessa condição. Tá bom? Muito bem. Última classificação que quero passar para vocês na aula de hoje é quanto à
imperatividade. E aqui, quanto à imperatividade, veja, nós temos normas de imperatividade absoluta, também chamadas aí de normas cogentes ou de ordem pública, e as normas de imperatividade relativa, também chamadas aí de normas dispositivas. E as de imperatividade absoluta se dividem em afirmativas, também conhecidas como preceptivas, que nós já trabalhamos essa ideia de normas preceptivas, e negativas, que são as normas proibitivas. As de imperatividade relativa, subdividindo em supletivas e permissivas. Vamos entender então cada uma delas. Olha só, as normas de imperatividade absoluta são aquelas que devem ser obedecidas, né, necessariamente pelo particular. Por isso que são cogentes, de ordem pública, não admitem qualquer contrariedade ao preceito, ao enunciado próprio dessa norma, né? Então, aquilo que está previsto lá, está disposto, deve ser seguido. E eu posso ter um sentido afirmativo, preceptivo, que é uma obrigatoriedade, que eu devo fazer aquilo que está previsto, ou então no sentido negativo, em que há uma proibição, que eu não posso fazer aquilo que está previsto na norma. Vamos dar um exemplo de cada um dos casos? Olha só, de norma de imperatividade absoluta afirmativa, ou então a norma preceptiva. Nós temos o artigo 1245 do Código Civil, que vai falar que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Ou seja, a norma te obriga que para que haja transmissão da propriedade imóvel, que haja o registro do título translativo no registro de imóveis. Então eu tenho que registrar aí a venda feita, né, a transferência da propriedade, para que, de fato, eu transfira a propriedade do bem imóvel. Se eu não fizer o registro, não sou proprietário daquele bem imóvel, tá bom? E norma aí de imperatividade absoluta proibitiva. Veja aí o 426 do Código Civil, que vai dizer que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, né? Ou seja, é a proibição aí no 426 do pacta corvina, a impossibilidade de você contratar dispondo sobre bens, né? O objeto do seu contrato aí serem bens que componham uma herança, sendo que a pessoa sequer está morta. Então, existe essa proibição. Por isso, um exemplo de norma de imperatividade absoluta negativa. Por outro lado, nós temos aqui as normas de imperatividade relativa, né, que são as normas dispositivas, que são as normas que concedem uma faculdade, concedem uma certa permissão para que o particular preencha a norma estatal. Em que sentido? Que há uma permissão, que existe aí então um reconhecimento de uma autonomia daquele indivíduo de modificar ou até mesmo de fazer aquilo que está dentro dos parâmetros normativos, que o Estado então tolera que haja uma certa autorregulação pelo particular da atividade, né, do ato a ser praticado. E daí nós temos então imperatividade relativa supletiva e permissiva. Vamos ver a supletiva primeiro, um exemplo. Um exemplo que nós temos é o artigo 327 do Código Civil, que ele vai dizer que efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. O que está dizendo aqui esse artigo 327? Que a regra estatal é que o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. Mas, se as partes quiserem, elas podem contrariar essa regra e escolherem um outro domicílio para realizar o pagamento. Então fala assim, olha, é melhor que seja no domicílio do credor, é melhor que seja no domicílio de um terceiro.
Sem problema. A norma admite essa mudança. Por isso é supletiva, porque ela vai então suplementar, vai completar aí aquilo que está previsto na regra geral estatal, tá bom? E daí, norma de imperatividade relativa permissiva. Nós temos o exemplo 425 do Código Civil, que vai dizer que é lícito as partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código. O que ele está dizendo aqui? Que o Estado, ele te diz alguns contratos típicos, ou seja, tem lá nomeados algumas espécies contratuais. Contrato de compra e venda, comodato, mútuo, locação, né, empreitada. Né? Temos aí diversos exemplos de contrato dentro do Código Civil. Mas as partes, se quiserem, elas podem criar uma espécie de contrato nova. Exemplo de criação, quando, por exemplo, ela combina num contrato só regras próprias de compra e venda e de locação ao mesmo tempo. Veja, um contrato que está vendendo alguma coisa para alguém e ao mesmo tempo está alocando outro objeto para essa pessoa. Veja, é um contrato atípico e perfeitamente possível e permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Desde que observe normas gerais fixadas no código, ou seja, é o Estado falando, olha, não pode aí contratar, por exemplo, com um objeto ilícito, um objeto impossível, não seguir alguma formalidade que seja necessária, que a pessoa seja capaz para poder contratar, e assim vai, dentre tantos outros aí requisitos de normas gerais que nós temos. Respeitado isso, está dentro da autonomia das partes, autonomia privada, elas estipularem contratos da forma como bem entenderem. Por isso, norma de imperatividade relativa permissiva. Bom? Muito bem, então era isso aí que eu gostaria de trabalhar na aula de hoje com vocês. E na próxima aula, então, nós encerramos classificação das normas jurídicas e começamos um tema novo, tá bom? Muito obrigado aí a todos e até a próxima.